E aí, minha gente, tudo bom? Vocês não sabem o trabalho que dá esse negócio de ter canal no YouTube. Tem que acordar com Good Hair Day, a luz tem que estar favorável, o cachorro quieto, o avião sem passar. Mas enfim, já que eu inventei essa bagaça, agora vamos embora. Hoje eu tenho uma tarefa complicada, que é falar do livro de um amigo, Jacques Fuchs, escritor mineiro que eu conheci em 2011, quando ele foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Naquela época eu trabalhava na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e ajudei a divulgar o prêmio. Então a gente acabou tendo contato, enfim, desde então eu acompanho muito de perto a carreira do Jacques e leio tudo que ele publica. O livro que a gente vai comentar hoje é A Psicanálise nos Jogos e Traumas de Georges Perec, Uma Criança de Guerra, que saiu pela editora Relicário. Esse é um livro de ensaios em que Jacques mergulha mais uma vez na obra de Georges Perec, que é um escritor francês que fazia parte, foi um dos fundadores de um grupo chamado Oulipo, que era um grupo de escritores que se propunha a trabalhar sobre limitações matemáticas. O Oulipo era um grupo que rechaçava completamente a ideia de que a literatura vinha da inspiração. Para eles, literatura era trabalho. Então, na hora que eles estabeleciam regras sobre as quais eles iam escrever, eles estavam deixando muito claro: a gente está aqui trabalhando para cumprir essas regras. E que tipo de regras eram essas? As mais variadas. Por exemplo, escrever sem uma determinada letra do alfabeto, escrever palíndromos, que são as frases que você pode ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e ela vai ter o mesmo conteúdo, ou outras regras até mais loucas ainda. O Georges Perec foi um dos escritores mais famosos desse movimento, em função do mergulho profundo que ele fez nessas regras, né? Ele tirou dessas regras obras muito extensas. Então, salvo engano, até hoje o palíndromo mais longo é dele. Ele escreveu uma novela inteira palindromática, ou seja, se você lê na ordem normal ou se você lê do fim para o começo, você vai ter as mesmas frases. E ele escreveu um outro livro inteiro sem a letra E, que chama La Disparition, em português traduzido para O Sumiço, que é esse livro aqui, que eu ainda não li, inclusive. O Jacques é bem interessante assim, a trajetória dele, porque ele é matemático, na verdade, ele virou escritor, mas a formação básica dele é matemática, e ele é um apaixonado pela ligação entre matemática e literatura. Ele já tinha escrito um livro sobre isso, principalmente sobre o Oulipo, que é esse aqui, Literatura e Matemática, é a tese dele, que a gente já resenhou no blog, vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ver, em que ele destrincha um pouco esse método do Oulipo, fala um pouco sobre outros escritores, como o Jorge Luiz Borges, o pernambucano Osman Lins, José Castelo, também brasileiro, enfim, alguns outros escritores que usam esse método de se impor algum tipo de regra matemática antes de escrever. Por que os escritores fazem isso, né? Aí são motivos variados. Você pega, por exemplo, eu vi o José Castelo falando sobre Ribamar, que é um livro em que ele escreve sobre o pai, e ele diz que ia escrevendo, 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 e nunca achava que o livro ia chegar a um fim. Ele não conseguia dar fim ao livro. Então, qual foi a regra que ele se impôs? Ele pegou a melodia de uma música de infância, que o pai cantava para ele, salvo engano, ele colocou aquilo na partitura, e ele determinou que os capítulos do livro iam seguir estritamente aquela partitura. Então ele determinou assuntos para cada nota, então dó, ré, mi, lá. Dó era um determinado assunto, ré é outro assunto, lá é outro assunto e assim por diante. E a duração das notas ia determinar o comprimento dos capítulos. Então se o capítulo ia ter 3.200 caracteres, se ia ter 1.600 caracteres, se ia ter 800 caracteres, enfim. E o que ele fala? Que estabelecer essa norma foi fundamental para ele conseguir cortar o livro, encapsular o livro num formato em que ele finalmente pudesse dar como concluído e publicar. Assim, eu sou jornalista assim, de jornal impresso. A minha carreira inteira eu escrevi em cima de uma limitação clara, que era o tamanho do texto na página. E, embora pareça difícil a princípio, para mim era um alento. Assim, eu saber que eu ia ter que dar um ponto final naquele momento do texto. Eu tenho muita dificuldade de escrever com uma liberdade absoluta. E, nesse sentido, manter o blog é muito difícil. Porque não tem limite nesse sentido, né? Eu escolho quando o texto acaba. E, putz, é tão mais fácil quando alguém escolhe por mim quando o texto acaba. Avião.
Só que no Literatura e Matemática, Jacques faz um mergulho mais específico sobre esse aspecto, né? A ligação da literatura com as contraintes, ou seja, com as limitações que os escritores se autoimpõem, que tem um fundo matemático, e como eles elaboravam suas obras a partir daí. Nesse novo livro, A Psicanálise nos Jogos e Traumas de Georges Perec, ele volta ao tema porque ele diz que escapou a ele na época do primeiro livro algo fundamental, que era a razão pela qual Georges Perec escolhe escrever sob essas limitações. E na visão dele é uma razão completamente subjetiva, psicanalítica, e que tem tudo a ver com a história de vida de Georges Perec. Ele é judeu, o pai dele morreu na Segunda Guerra Mundial e a mãe morreu dentro do campo de concentração de Auschwitz. Então ele ficou órfão ainda criança, foi criado por parentes, mas viveu a vida inteira sem os pais. O que Jacques argumenta nesse livro é que, embora Perec tenha escrito um outro romance em que ele fala mais diretamente sobre o Holocausto, a experiência dele como uma criança sobrevivente dessa situação está colocada de fato no Sumiço, que é o livro que ele escreve inteiro sem a letra E, que é a letra mais recorrente no idioma francês. E o que é que Jacques fala? Que Perec faz isso como uma forma de lidar com a dor. E o próprio Perec diz isso. Se eu fui capaz de viver sem minha mãe e sem meu pai, mon père e ma mère, eu sou capaz de escrever, eu tenho que ser capaz de escrever um livro sem a letra E. Vejam que as palavras père e mère têm E como suas únicas vogais. Ao longo do livro, Jacques vai falando muito sobre como essa brincadeira de usar a matemática, de criar um certo controle do mundo, da linguagem através da matemática, foi a forma que ele encontrou de lidar com essa perda, de lidar com o indizível. O Holocausto foi uma ação deliberada de um determinado povo, sob as normas de um determinado governante, que decidiu exterminar outro povo. Como é que você explica isso? É inexplicável. E existe toda uma linha literária, que é a literatura de testemunho, que tenta lidar com essa impossibilidade de dizer o que aconteceu, de falar o que aconteceu. E, contraditoriamente, existe uma necessidade muito grande de falar o tempo inteiro sobre isso, para que não seja esquecido, para que não seja repetido. Quando o Perec, e esse é o argumento do Jacques, escolhe lidar com jogos matemáticos para falar sobre o Holocausto, ele está tentando encapsular o mundo numa forma que ele compreenda. Ele cria regras que ele pode entender e aí ele tenta trafegar por dentro dessas regras para lidar com a própria situação, para lidar com a ausência do pai e da mãe, para lidar com um destino que ele não pôde controlar a partir do momento que ele teve que crescer sem os próprios pais. E aí, ao longo do livro, ele vai relacionando muito essa situação com teorias e com descobertas do Freud e do Lacan, aí já num campo mais psicanalítico, que falam sobre os jogos de infância, do sumir, do achar, do esconde-esconde, e de como é que isso está relacionado à forma como o Perec se coloca como escritor, de colocar esses enigmas sempre ali no limiar entre querer ser descoberto, ou seja, querer que os leitores descubram o que é que ele está fazendo, e ao mesmo tempo querer que ninguém descubra muito, né? Qual é o limite da criança que se esconde? É querer nunca ser encontrada ou querer ser encontrada em algum momento para a brincadeira poder continuar? Então, assim, esse novo livro do Jacques é sensacional, recomendo bastante, mas eu recomendo principalmente que ele seja lido em conjunto com literatura e matemática. E se vocês gostarem, assim, não esqueçam, Jacques é um excelente ficcionista, ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2011 com o primeiro romance dele, que chama Antiterapias. Ele publicou depois um outro livro chamado Brochadas, um outro chamado Mexugar, e o mais recente, salvo engano, é o Nobel, todos escritos com muito bom humor. Enfim, é um cara para vocês acompanharem. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal para acompanhar nossas novidades e sigam a gente também nos outros canais, principalmente no blog www.lombadaquadrada.com, mas a gente também está no Facebook, também @lombadaquadrada, no Instagram @lombadaquadrada e no Twitter. Falou? Valeu!